Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, vocês estão bem? Eu creio sim. Eu creio que vocês estão bem porque o nosso Deus cuida muito bem daqueles que são seus. Justamente por essa razão é que eu creio piamente que vocês estão bem. Amém, meus amados? Meus queridos, eu venho por intermédio desse vídeo trazer mais uma palavra de reflexão ao seu coração. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui neste canal, para que você se inscreva. Isso mesmo, se inscreva neste canal e receba a palavra de Deus no teu lar e seja edificado. Se inscrevendo aqui, você não vai se arrepender, porque o conteúdo deste canal é de suma importância para a tua vida conjugal, para a tua vida familiar, também para a tua vida ministerial. Então eu convido a você a se inscrever neste canal e ser edificado pelas palavras que daqui deste canal sairão ao teu encontro. Em nome de Jesus, se inscreva e seja edificado. Amém, queridos? Meus amados, a nossa reflexão de hoje está na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 14, que está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Glória a Deus para sempre. Meus amados, como todos nós sabemos, Paulo considerava Timóteo como se fosse o seu filho. Não era filho biológico, mas era filho, de fato, na fé. Um filho que Paulo ganhou pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E o carinho que Paulo tinha por Timóteo era tão grande que por várias vezes você vai ver ele chamando ele de filho. Glória a Deus para sempre. E meus amados, não é fácil instruir alguém que tem uma chamada para o crescimento. Não é fácil levar alguém ao conhecimento da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, por várias vezes, ele trazia ensinamentos para a vida de Timóteo. Timóteo agora já sendo um evangelista, já dirigindo igreja, já com grande responsabilidade. Mas Paulo nunca deixou de ensinar a Timóteo. Sempre Paulo trazia uma exortação, um ensino, para que Timóteo pudesse se embasar e perceber que o sucesso de um ministério é embasado na palavra de Deus. Glória a Deus para sempre. Este Paulo, ele chama a atenção de Timóteo e dizer para Timóteo: olha, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Glória a Deus. Parece-me que estou vendo o perigo dos ensinamentos na época de Timóteo. Quantos ensinamentos falsificados, quantas pessoas trazendo doutrinas falsas, quantos falsos mestres tentando se infiltrar na igreja, aleluia, para ensinar as suas palavras torpe, as suas palavras cheias de curva, suas palavras que não tinham embasamento na Bíblia Sagrada. Então Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, tenha cuidado com os ensinamentos falsificados que vão aparecer. E ele diz: permanece naquilo que aprendeste. Glória a Deus. Irmãos, é necessário olharmos para esta palavra e também estarmos atentos, porque hoje nós podemos ver, podemos ouvir e podemos perceber o quanto o falso ensino tem trazido degradação, destruição para a moralidade de muitos da igreja. O falso ensinamento, ele leva a pessoa ao declínio, à queda espiritual. Quantas coisas que na Bíblia não se pode mudar. E as pessoas estão procurando mudar as doutrinas, os ensinamentos. Glória a Jesus para sempre. Querendo ensinar coisas que não é cabível ensinar. Querendo ensinar um outro tipo de evangelho. Paulo disse: se alguém trouxer, mesmo que seja um anjo que desça do céu, para pregar um evangelho
diferente do que eu prego, seja anátema. Paulo tinha certeza de que o ensinamento que ele tinha, de que a palavra que ele pregava, de que o evangelho que ele anunciava era puro e genuíno. Por isso que ele disse, ainda que seja um anjo do céu, que um anjo não vai descer para ensinar. Mas Paulo estava demonstrando aqui o quanto é importante ter a plena convicção do verdadeiro ensinamento. Paulo estava dizendo, ainda que se levante falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que deturpem a palavra de Deus para tentar debater com você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Irmãos, podemos ver uma coisa, onde se prega maior facilidade é o lugar aonde se enche com muita pressa. A igreja é cheia, não há espaço para ninguém. Por quê? Prega facilidade. As pessoas esquecem do que Jesus disse, vinde como estais. Mas depois, Jesus disse, vai e não peque mais. Logo, Jesus estava dizendo, para vir, você pode vir de todo jeito, desconcertado, errado, acabado, com doença, com enfermidade, com todo tipo de mazela. Mas depois que você está na casa de Deus, vai começar o tratamento. O ensinamento da palavra vai começar a desintoxicar você, a sua mente, seu coração. Às vezes você tem uma convicção de algo que a palavra de Deus rebate e te mostra que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não é bom, que aquilo não é correto. Meus amados, esteja em um lugar que ensina a Bíblia Sagrada. Não vá para um lugar onde há oba-oba. Não vá para um lugar onde a essência deste culto, a essência desta pregação, o melhor desta pregação seja apenas coisas fúteis desta vida, dando ênfase a riquezas desta terra, dando ênfase à doutrina, como hoje nós temos visto tanto isso acontecer. Tem pessoas que dizem, se você não prosperar, se você não for rico, você ainda está debaixo de maldição. E por que isso acontece? Por causa da doutrina da prosperidade. Hoje as pessoas pregam mais que você tem que prosperar materialmente, carro, casa, muito dinheiro no bolso, no banco, riqueza, muita coisa. Você tem que ostentar, ter muitos bens. E Jesus não pregou isso. Se bem que prosperar aqui não é ter mesmo apenas esse tipo de riqueza que aqui na terra a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba, o ferrugem vem e come. Não. Mas quantas igrejas têm dado ênfase a isso? E as pessoas têm entrado por interesse. Vai para a igreja. Aí vem e diz, eu aceitei Jesus para melhorar de vida, para ficar rico e não para ser liberto dos pecados. Quantas pessoas não têm feito isso? Quantas pessoas dizimam querendo barganhar com Deus? Eu vou dar uma oferta aqui, eu vou dizimar aqui, porque Deus vai me dar muito mais. Nunca pense nisso. Você tem que ser fiel com Deus. Glória a Jesus para sempre. Aí Paulo estava dizendo, olha Timóteo, vai aparecer pessoas ensinando coisas que a palavra de Deus condena. E quando chegar, cuidado, para você não ser enganado, para você não ser enredado, embaraçado. Ele disse no capítulo de número 2, ele disse para Timóteo, ele disse, olha, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Por isso que Paulo disse, permanece, Timóteo, naquilo que aprendeste. Não deixe que os falsos ensinamentos coloquem dúvidas à tua mente. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão e Deus não quer que você esteja confuso dentro da igreja, sem saber o que fazer. Quantas pessoas velhas, irmãos, pessoas de muito tempo na igreja, que agora abrem a boca e dizem, o dízimo não é bíblico.
O dízimo não é bíblico, não está na Bíblia. Quantas pessoas antigas que ouviram que dizimar, que entregar o dízimo é uma forma de fidelidade a Deus. E é a mesma forma, meus amados, você está devolvendo. O dízimo não se paga, dízimo se devolve. Mas quantas pessoas hoje deixou de dar dízimo porque viu o A dizer que não é para dar dízimo, viu o B dizendo que não é para dar dízimo, viu o C dizendo que não é para dar dízimo, e tudo que você aprendeu parece que não serve mais, e você não percebeu que parece que a presença de Deus na tua vida, ela vai se removendo, ela vai saindo, porque você deixou de cumprir com a palavra de Deus. Deus não quer que você fique confuso. Deus quer que você aprenda a palavra e permaneça convicto de que aquilo é verdade. Glória a Deus para todo sempre. Meus amados, meus queridos, o que Paulo estava dizendo para Timóteo era muito sério. Quantas pessoas, meus amados, quantas pessoas têm deixado para trás os verdadeiros ensinamentos e têm abraçado ensinamentos mentirosos, ensinamentos que não são verdadeiros, ensinamentos que não diz respeito à palavra de Deus, que parece que a tradução da mente, a forma como a pessoa entende o texto, quer passar para as pessoas algo mentiroso, algo falsificado. Glória a Jesus para sempre. Preste atenção, irmão. Não coma apenas o que você ouve de alguém. Você tem a Bíblia Sagrada na sua casa. Leia a Bíblia. Medite nela. O Senhor disse para Josué: Josué, você quer um ministério saudável, na minha presença, cheio da minha presença, dirigido pela minha presença? Então, não te desvie dela, do caminho dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E ainda disse nela, medita de dia e de noite. Glória a Deus para sempre. Amados, é preciso compreender as Escrituras. Quantas pessoas têm deixado o verdadeiro pelo falso? Eu acho lindo quando acontece uma situação em Babilônia de que Deus olha para a atitude de Beltsazar, que profana os utensílios do templo do Senhor, que foi levado pelo seu pai quando levou Israel cativeiro. A Bíblia diz que ele bebia vinho nas taças, nos utensílios do templo do Senhor, e brincava, fazia na sua orgia. E ali Deus desceu e com a sua mão escreveu na parede uma sentença para o rei. E ele procurou os sábios entendidos e ninguém pôde decifrar. E alguém disse assim: olha, tem um homem aqui que quando teu avô tinha um sonho, era ele quem decifrava o sonho. Era ele quem sabia decifrar o sonho. Ele é sábio. Quem é ele? É Daniel. Ele agora já está velho. Daniel já passava dos seus 80 anos. E sabe o que é que eu acho lindo? Daniel estava agora de cabelos brancos. Já estava velho. Mas quando alguém foi lá buscar Daniel, perguntaram: és tu aquele mesmo Daniel? E ele respondeu: sim, sou eu, aquele Daniel. Glória a Deus. Quantas pessoas que eram e hoje não são mais. Quantas pessoas que tinham e hoje não tem mais. Quantas pessoas que sabiam e hoje não sabem mais. As pessoas estão mudando. As pessoas estão mudando. Antigamente alguém dizia assim: cuidado com as vestes, se vista decentemente, cuidado para não mostrar as vergonhas, cuidado para não mostrar o corpo. Hoje alguém diz: tem nada não, tem problema não, é porque naquela época, é porque isso e aquilo.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E com isso, meus amados, com isso, com essa degradação dos ensinamentos bíblicos que a gente está vendo, o mundo entrou na igreja. Hoje as pessoas não querem mais valorizar. Não querem mais valorizar ensinos. Paulo disse que ia chegar uma época que quando a doutrina viesse, ia causar comichões nos ouvidos. Iam se sentir incomodados. Não iam gostar de ouvir verdades que a Bíblia diz. Por quê? Os ensinamentos falsificados foi abraçado pelas pessoas. Mas eu acho lindo que a Bíblia diz algo, que o remanescente não comete iniquidade. Glória a Deus. Muitos gostam da facilidade. Muitos gostam dos falsos ensinos, porque os falsos ensinos não têm proibição. Não tem proibição. Os falsos ensinos diz que Deus quer apenas o teu coração. O que vale é a intenção. Deus não é assim. João escrevendo disse: Deus é santo. Sede santo, porque o Senhor é santo. Deus disse para Moisés: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. O sumo sacerdote, para entrar no Santo do Santo, ele precisava levar na sua testa uma lâmina de ouro com o nome Santidade ao Senhor. E quantas vezes esse ensinamento tem ficado cafona para muitos? Vou repetir, o ensinamento sobre santidade tem ficado cafona para muitos. Tem muita gente que mudou a forma de ser, a forma de se vestir, até a forma de falar, a forma de se comportar. Parece que não tem tanta importância, não, porque é aquele tempo, irmão. A gente não conhecia isso, não sabia disso, e por isso a gente... Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não seja enganado por qualquer vento de doutrina. Não seja enganado por ensinamento falsificado. Fica no teu lugar. Glória a Deus para sempre. Paulo ainda diz assim, permanece naquilo que aprendeste. E ainda vai nos dizer assim, e de quem foste inteirado. Glória a Jesus. Sabendo de quem o tens aprendido. Se você ouviu o ensinamento